Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Vamos ainda falar de orações coordenadas sindéticas. Você já aprendeu o assunto e hoje nós vamos exercitá-lo em exercícios. Fica comigo aqui no programa Fica em Casa Aprendendo. Eu, Cacau Sotero, com vocês, na tela da TV Educação, canal 10.2. Lembrando que você também pode assistir as nossas aulas na plataforma Gonçalves Dias, tá certo? E aí, vamos começar? Vamos ler, vamos relembrar a análise sintática. Eu vou sempre fazer essa revisãozinha com vocês na hora dos exercícios, tá? Acompanhe aí nessa tela a primeira questão. Assinale a alternativa que contém uma coordenativa conclusiva. No caso, uma oração, tá, gente? Aliás, vamos falar de conjunção. Sérgio foi bom filho, logo será um bom pai. Os meninos, ora brigavam, ora brincavam. Jaime trabalha depressa, contudo, produz pouco. Os cães mordem, não por maldade, mas por precisarem viver. Adão comeu a maçã e nossos dentes até hoje doem. Olha, eu gostei dessa última oração. Ela é uma reflexão, né? Adão comeu a maçã e nossos dentes até hoje doem. Vou te chamar a atenção aqui para essa oração, tá? Eu quero conclusiva. Aqui tem um i. I é aditiva. Mas Adão comeu a maçã e trouxe para nós consequências. Nossos dentes doem até hoje. Preste atenção, esse i aqui, embora seja aditiva, o contexto do período pode te levar a outra conclusão, tá? Preste atenção, tá? Adão comeu a maçã, consequentemente, por conseguinte, nossos dentes até hoje doem. Eu já falei em aula, uma conjunção, dentro de um contexto, ela pode apresentar um outro sentido, tá? Os cães mordem, olha com uma vírgula, ok, não tem conjunção entre as duas, por maldade. Aqui, por maldade, não é oração, tá? Tá separado entre vírgulas essa ressalva, né? Os cães mordem, não por maldade, mas por precisarem. Então, eu tenho aqui essa oração, os cães mordem, mas por precisarem viver. Gente, quem morde, morde alguma coisa, certo? Mas nesse sentido aqui, os cães mordem no sentido de atacarem, no sentido de se defenderem, tá certo? Então, por isso que não tem assim, os cães mordem as pessoas, os cães podem morder muita coisa. Pode morder um brinquedinho, dependendo do cão, tá? Então, entenda que uma transitividade verbal pode mudar dependendo do contexto, tá? Então, aqui eu tenho a primeira oração e o mais aqui, que é a conjunção que você tem que prestar atenção para ver se a questão está pedindo. Jaime trabalha depressa, mas ele produz pouco. Olha só, ele trabalha depressa. Quem trabalha depressa deve produzir mais. Então, aqui eu já tenho uma... Entendeu, né? Os meninos, ora brigavam, ora brincavam. Ora brigavam, ora brincavam. Ó, vai mudando. E Sérgio foi bom filho, logo será bom pai. Já acertou, né? Letra A, conclusiva. Por quê? Porque se ele foi um bom filho, conclui-se que ele será um bom pai, tá? Próxima questão. O trecho destacado em Walton justifica-se dizendo que a internet é incrível para a comunicação entre as pessoas e grupos que tenham os mesmos interesses, mas está longe de ser uma ferramenta de comunicação, de coesão entre pessoas e grupos diferentes. Esse trecho grifado aqui é uma oração. Aí veja aí as alternativas. Letra A, coordenada sindética aditiva. Letra B, coordenada sindética adversativa. Letra C, coordenada sindética conclusiva. Letra D,
coordenada assindética. Ou letra E, coordenada assindética explicativa. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, ler o período, analisá-lo, ver o sentido entre as orações e ver se há uma relação de adição, de conclusão, de adversidade, de explicação. Se é assindética, não é porque a gente já viu aqui o mas, tá? Então, ela não pode ser assindética. Então, olha só. Walton justifica-se dizendo que a internet é incrível para a comunicação entre pessoas e grupos que têm os mesmos interesses, mas está longe de ser uma ferramenta de comunicação, de coesão entre as pessoas e grupos diferentes. As ideias são contrárias. Então, a resposta é letra B, coordenada sindética adversativa. Adversativa, adversidade, contrariedade, tá? Tudo oposto. Vamos para mais uma questão? Assim você vai se familiarizando ainda mais com o assunto, exercita mais, aprende mais e na hora de uma questão de vestibular, por exemplo, na hora do Enem, você já vai saber direitinho esse assunto e vai pontuar. Que legal! Próxima questão. Classifica as orações coordenadas sindéticas. Deve ter ventado bastante porque há muitas folhas no chão. Penso, logo existo. Viajarei de ônibus ou alugarei um carro. Ele está de férias, mas não viajou. Mariana é rica e trabalha muito. É rica e trabalha muito. Né? Tem um motivo aí para ser rica. Preste atenção no contexto. Aqui nós não vamos marcar nada, tá? Nós vamos analisar, classificar as orações sindéticas. Então, a primeira oração, ó, deve ter ventado bastante. Aqui eu tenho a primeira oração, a segunda é introduzida pela conjunção porque. Então, a partir daí você já separa, tá? Separa aí em casa, teu caderno. Penso é uma oração, logo existo. Outra coisa, você pode dizer assim, mas quem pensa, pensa em alguma coisa. Sim. Mas nesse contexto aqui, eu penso, eu reflito, eu analiso, eu busco entender as coisas. Tem um sentido diferente. Eu estava pensando em você. E aí, já resolveu o problema? Estou pensando contextualmente no problema, tá bom? Então, mas aqui, penso, logo existo. Quer dizer, eu sou racional, eu penso, eu desenvolvo um raciocínio, logo eu existo. Tá? Não é no sentido de eu estar pensando em alguém ou em alguma coisa. Viajarei de ônibus. Quem eu? Eu viajarei de ônibus. Olha aqui a conjunção, ó, ou. Ela está de férias, mas não viajou. E Mariana é rica e trabalha muito. Então, eu já te mostrei as conjunções que introduzem as orações. Então, vamos às classificações? Letra A. Deve ter ventado bastante, porque há muitas folhas no chão. É uma explicação, tá, gente? A explicação das folhas no chão é porque ventou bastante. Porque é explicativa. Letra B. Penso, logo existo. É a conclusão. Se uma pessoa pensa, se uma pessoa raciocina, é porque ela existe. Viajarei de ônibus ou alugarei um carro. Então, há opções para essa viagem. Ou de ônibus, ou de carro alugado. Então, é a alternativa. E a letra C é, ela está de férias, mas não viajou. Mas não viajou é adversativa. Por quê? Porque se está de férias, talvez a expectativa fosse de viagem. Mas não deu certo, não viajou, então é adversativa. E a letra D, Mariana é rica e trabalha muito. No caso, é aditiva, né? Ela é rica e trabalha muito. Certo? Agora, se fosse assim, Mariana trabalha muito e é rica. Aí poderia dizer que seria uma consequência da riqueza. O fato de trabalhar muito. Mas tem muita gente que trabalha muito e não é rico. É verdade. Mais uma questão aí para vocês. Assinale as alternativas corretas quanto às relações. Aí já é diferente. Eu já coloquei aí as respostas. Só que existem alternativas aí que não estão corretas em relação à coesão, tá? Estabelecida pelas conjunções em destaque. Olha só. Ela é inteligente e estuda muito. Parece com aquela do rico.
Aí tem aí, sentido aditivo. Pensa aí se é verdade. Se a relação entre as orações é essa. Letra B. Ela é inteligente, mas estuda muito. Conclusivo. Se uma pessoa é inteligente, ela precisa estudar muito? Tem gente que é assim, pega tudo rápido. Tem gente que pega tudo rápido, o professor está falando. Tem aluno assim, eu tenho um aluno assim, que não anota muito a aula, que fica caladinho lá no canto, só ouvindo. E aí, na hora que abre a boca para fazer uma explicação, ó, arrebenta. Tem gente que é assim, que tem a facilidade de pegar as coisas. Embora todos nós tenhamos inteligência, tá? É nesse sentido, essa habilidade. Então, ela é inteligente, mas estuda muito. Será que essa relação aqui está correta? Ele é inteligente, logo estuda muito. Presta atenção aí, compara as duas. Ele é inteligente porque estuda muito. Taran, taran. Quais estão aí corretas? A, B, C ou... Você pode marcar a A e a B, você pode marcar a A e a D, você pode marcar B e C, C e D. São duas. Ou três. Ixi, eu já estou dizendo a resposta, ó. São duas. Letra A, o sentido é aditivo. E letra E, o sentido é explicativo, tá? O fato dela ser inteligente é porque ela estuda muito, tá? Quando uma pessoa é muito inteligente, você pode dizer assim, então não precisa estudar muito, porque já é inteligente. Então, aqui, ó, mas não é conclusão, é adversidade nesse pensamento, tá? É inteligente, logo, consequentemente, né? Conclusivamente, e aqui está adversativo. O sentido contrário está errado. Então, opções A e D, tá certo? Vamos para mais uma questão sobre as orações coordenadas sindéticas. Gosta de filmes de comédia, mas também gosta de filmes de terror. A oração em destaque. Eu não destaquei, mas você sabe qual é. É a segunda. Mas também gosta de filmes de terror. Qual a classificação dessa oração? Oração coordenada sindética aditiva. Oração coordenada sindética adversativa. Não. Oração coordenada sindética explicativa. Oração coordenada assindética. Ou oração coordenada sindética e assindética. Pode acontecer isso? Pode. Eu posso começar uma oração com uma conjunção e depois ligá-la, aliás, agrupar a outra sem nenhuma conjunção. Por que eu digo ligar, depois eu digo não? Porque é a conjunção que liga, tá? Então, eu posso juntar as orações, eu posso agrupá-las num período e não uni-las pela oração. Eu posso uni-las pelo contexto, tá certo? Então, eu posso ter uma oração coordenada sindética, primeiro, com uma conjunção iniciando, e a segunda, a próxima, não ter nenhuma oração iniciando, se é possível, tá certo? Então, aqui você vai analisar, a conjunção é mas, a oração é mas também gosta de filme de terror. E aí? Mas também. Quando eu tenho mas sozinho, ela tem uma classificação. Quando eu tenho mas também, ela tem outra. E aí você tem que, além de conhecer o contexto, você precisa dar uma memorizada nas conjunções. Por exemplo, as aditivas. E, nem, mas também, como também, assim como. Adversativa, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto, palavras que vão dar essa ideia de que a próxima oração vem com sentido contrário, tá certo? É isso que as orações, as conjunções coordenativas fazem. Então, qual é a resposta? Letra B, adversativa, tá? Olha só, gente, gosta de filmes, mas gosta de filmes de terror. Por que é adversativa? Porque comédia e terror são gêneros bem opostos. Eu não gosto de filme de terror. Eu gosto de comédia. Então, nesse caso, esse mas, embora estejam também
Eu poderia até marcar a aditiva, tá? Mas olha também o sentido de cada uma das orações. Mais uma aí, na sua tela. Mauro não estudou nada e foi aprovado. Apesar de ir, normalmente aditivo, a oração que eu não sublinhei, mas eu vou te dizer qual foi aprovado e foi aprovado, é adversativa, conclusiva, explicativa, alternativa ou causal. Causal vem de causa. É uma conjunção que não está dentro desse contexto de oração coordenada, tá? A causal é adverbial. É outro tipo de período, né? Período composto por subordinação, orações adverbiais. Só que você pode, numa questão de vestibular, de concurso público, ter uma opção diferente daquilo que está pedindo. Então, já elimina. Causal, causa não é coordenação, não é coordenativa, tá? Então, só pode ser adversativa, conclusiva, explicativa ou alternativa. Agora, vamos para o sentido, igual à questão anterior. Analisa aí, ó. Mauro não estudou nada. Mauro foi aprovado. Como assim? Não estudar nada e conseguir ser aprovado? Eu tenho ideias contrárias, embora a conjunção seja i, que é classificada normalmente como aditiva. Então, se eu tenho ideias contrárias apresentadas nas orações, obviamente, essa conjunção, excepcionalmente, tá, vai fazer o papel de uma conjunção adversativa. Quem não estuda nada não tem como ser aprovado, não é verdade? Ah, professora, mas acontece. Não, se ele tirou uma nota boa, é porque ele estudou. Ou porque ele colou e muito bem, ninguém viu. Isso aí também acontece, né? Ou vai dizer que não? Próxima questão. A internet é o portal da nova era. Entretanto, apenas 3% da população brasileira tem hoje acesso à rede. Essa reportagem é do jornal O Globo, de 9 de julho de 2000. Bem antiga, né? Tem 11 anos. Analisando o emprego do conectivo, entretanto, já na construção acima, certo? É possível concluir que, além de ligar duas partes da frase, ela desempenha a seguinte função. Esse, entretanto, vai reafirmar o significado da primeira parte? Vai permitir a compreensão interna das duas frases? Vai desfazer a ambiguidade de sentido da primeira fase? Ou vai evidenciar uma relação de sentido entre as duas partes? Aí você vem de novo para o contexto. Vou falar isso muito em aula, tá, gente? Contexto, contexto, contexto. Não existe de se estudar a gramática descontextualizada. Nós trazemos para a aula as orações separadinhas para o aluno entender. Mas a aplicabilidade do assunto sempre vai ser no texto, numa propaganda, no discurso, enfim. Vamos lá. A internet é o portal da nova era. Então, a internet é algo que vai alavancar essa nova era, que era a era de 2000, né? o novo século. Entretanto, só 3%, apenas 3% da população tem acesso à rede. Então, esse entretanto aí, ele reafirma o significado da primeira parte? Se é o portal da nova era, a população brasileira já deveria ter mais acesso. Ela vai permitir a compreensão interna das duas frases? Desfazer a ambiguidade? Tem ambiguidade aí? Ou evidenciar uma relação? Evidenciar uma relação. Por quê? Porque se está, no caso aí, entrando numa nova era, a internet bombando e a população, ó, um percentual muito pouco, bem quase insignificante, tinha acesso à rede. E hoje, 2021, o quadro já mudou e muito. Mas ainda precisa avançar mais.